E aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Duda Falcão e hoje estou aqui no canal Odisseia de Literatura Fantástica com o meu amigo Oscar Nestares. E aí, Oscar, tudo Oi, tranquilo Duda. contigo? Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Aqui, mais distante, mas aqui. Esse é o mundo virtual que a gente está vivendo, né, cara? Mas a gente de vez em quando tem oportunidade de se encontrar, né? Eu já te encontrei mais de uma vez, né? Tu morando em São Paulo, eu aqui em Porto Alegre, a gente já se encontrou em eventos, né? Já Sim. conversamos bastante sobre literatura. E me diz uma coisa, cara. Tu, como um cara da literatura de horror, o que que tu tem produzido aí? O que que tu pode falar para nós dos teus livros? Rapaz, eu tenho assim feito bastante coisa, né? Porque eu tenho esse lado da escrita de ficção, que né, me ocupa felizmente bastante, tem me ocupado bastante com convites para participar de antologias, basicamente convites para participar de antologias e, claro, né, textos que eu escrevo aí sobre encomendas futuras e tal. Então, mas eu tenho também o lado pesquisador, né? A paixão se divide aí pela produção e pela curiosidade por entender mais sobre essas dinâmicas da literatura de horror. Então, e recentemente entra a questão da tradução. Eu tenho feito bastante tradução, felizmente tem aparecido as oportunidades, então eu tenho me dividido no campo da ficção. Vai sair agora, né? Por agora aí, a gente está em fevereiro. Em breve vai sair um conto numa antologia da editora Luva, Pata do Macaco, né? Muito interessante essa Eu proposta vi, da. eu vi. Achei bem legal a proposta de fazer o trabalho com esse conto. São vários autores escrevendo sobre a Exato, pata, então. Uhum. do Jacobs, né? Isso é Sim, obra-prima sim, sim. da narrativa curta de horror, do W. W. Jacobs, e eles fizeram um edital, fizeram a seleção de contos, né? E eu tive a honra de ser convidado para escrever, então deve estar para sair. O Vitor, o editor, falou que ia enviar em breve, então deve chegar aí, deve chegar às mãos de vocês. Tem algumas outras antologias aí de que eu vou participar, mas eu não posso falar ainda delas. E aí, paralelamente a isso, tem a pesquisa, né, do doutorado que eu faço com a literatura de horror contemporânea brasileira, que é, né, produzida no Brasil hoje. Eu estou muito atento a isso, estou muito atento ao seu trabalho, do qual eu sou muito fã, enfim, todas essas expressões aí que a gente tem no nosso país maravilhoso, né? E tem a escrita para Galileu, dos artigos lá, mensalmente eu publico. Acabei de publicar uma coluna sobre uma série interessantíssima que chama Servant, é uma série que está no canal da Apple TV Plus. Ela não ficou muito conhecida, mas trata de um horror psicológico ali. Tem produção do M. Night Shyamalan, né? Uhum. Eu vi no final do ano passado, fiquei encantado por aquilo. Enfim, escrevi essa minha coluna lá para Galileu. E estou trabalhando numa tradução nova, aí, não especificamente dentro do horror, não posso falar muito dela, mas também da literatura de gênero. Minha primeira tradução do francês para o português, que me honra e que me deixa muito inquieto também, muito nervoso, porque eu quero fazer um bom trabalho, né? Então é um desafio, mas eu diria que o ano começou com tudo aí, felizmente, apesar dos pesares, de tudo aí que a gente está vendo, mas o ano tá vibrante. Pô, cara, nem me fala, né? Todas as conversas que eu tenho aqui com os amigos, a gente sempre, né, fica olhando para o que está acontecendo no nosso país, né? Mas a gente pode superar isso aí, a gente Ah, pode, né, mandar para longe aquele sujeito que está nos governando aí, em algum sim. momento. Daí eu acho que as coisas podem melhorar bastante. Mas falou várias coisas legais, de vez em quando eu acompanho os teus artigos ali da Galileu. Nossa, tem muita coisa escrita já, e falando sobre os principais autores de horror, e vai falar sobre Edgar Allan Poe, sobre Lovecraft. Isso fez eu me lembrar que antes mesmo de te conhecer, eu já tinha comprado um livro teu, que era uma pesquisa sobre o Poe e o Lovecraft ao mesmo tempo, que eu já estava trabalhando na minha tese de doutorado e também estava puxando um monte de coisa, e encontrei teu livro. Como é que foi? Esse foi o teu primeiro livro acadêmico? Foi a minha primeira publicação. Cara, é uma honra você me dizer isso, porque assim, foi uma tiragem ínfima, né? Pouquíssimos exemplares, foi uma autopublicação. Eu fiz uma especialização de 2009 a 2011 na FAAP, aqui em São Paulo. Foi uma especialização em História da Arte, e havia a possibilidade de se escrever sobre literatura.
eu tive aula com uma professora maravilhosa, que acho que foi quem despertou em mim grande parte aí dessa vontade de pesquisar as letras, né? Depois dessa especialização, fui fazer o mestrado e agora eu estou no doutorado, professora Thaís Rodeghieri Manzano, e ela me orientou aí nesse. Eu pedi para ela, falei, eu quero escrever sobre a minha paixão, ainda que de uma forma bastante abrangente, lato sensu, como a gente fala, né? Sobre a literatura de horror, abordando ali vida e obra, uma análise biográfica, uma análise um pouquinho crítica, mas de uma forma ainda bastante simplificada, digamos assim, né? Porque eu não tinha ainda as ferramentas as ferramentas que a academia municia a gente, né? Enfim, era uma leitura mais intuitiva. Mas eu pedi para ela para escrever sobre Poe e sobre Lovecraft. E aí eu fiz a minha monografia e depois eles até recomendaram, falaram, poxa, ficou legal, você não tenta publicar. E eu fui lá atrás de uma editora que chamava Livros, nem existe mais, Livros com U, e fiz essa impressão aí de acho que 110 ou 150 exemplares, não lembro. Então foi o primeiro, assim, a primeira obra, eu considero, hoje eu tenho uma relação meio problemática com ela, porque eu vejo aquilo, me parece muito, claro, né, uma pesquisa muito superficial, muito na base da paixão mesmo, mas é óbvio que eu reescreveria ela por inteiro. Só que ela foi fundamental para mim, porque ela me permitiu, me abriu as portas de alguns eventos, de participar de eventos literários. Na época, o Silvio Alexandre, que é o criador aí do Fantasticon, um cara muito importante para o nosso nicho do Fantástico aqui no Brasil, né? Um cara muito ativo. Ele foi o editor do livro, ele estava trabalhando nessa editora, e ele me colocava em contato no Fantasticon e com outros eventos, então eu comecei a circular, né? A participar desses eventos, comecei a conhecer pessoas, conheci a Julia Moon, conheci o Bianco, tal, naquele primeiro momento, e a partir daí eu já tinha alguns contos, né? Escrito alguns contos ali, e aí eu fui para a segunda publicação pela mesma editora, que é o Sexorcista e Outros Relatos Insólitos, né? Uma coletânea são 4 contos, já é uma publicação tradicional, mas também com uma tiragem ridícula, né? Está esgotado. Mas foi assim que tudo começou. Eu não sabia que eram tão poucos exemplares e um acabou na minha mão, tu vê como são as coisas, né? Pois é, tá em ordem, não podia estar em mãos melhores, pô. E assim, tu vê como são, a gente precisa, né, ter um ponto de partida, né? Esse ponto de partida, depois a gente olha para trás, né? Isso significa que a gente vai tendo novas ferramentas, né? A gente vai podendo olhar diferente para aquilo que a gente fez anteriormente, né? E tu falou, faria de novo e tal, mas é assim mesmo, principalmente com os primeiros trabalhos que a gente faz, e esse lance de abrir portas, cara, é muito importante, né? Porque é daí que a gente vai começando a fazer novos trabalhos, a acumular experiência, né? E tu já iniciou muito bem com o Silvio Alexandre, né? Silvio Alexandre, eu conheci ele também já lá por volta de, eu não lembro, acho que era antes de 2012, a Odisseia aqui, de literatura fantástica em Porto Alegre. Eu fiz o evento, o Christopher Castensmith e o César Alcázar, né? Depois de fazer uma visita ao Fantasticon, a gente disse, nós conhecemos todos esses escritores que estão aí na Fantasticon, a gente é amigo dos caras, por que a gente não faz também em Porto Alegre? E já num desses eventos a gente estava lá, conversou com o Silvio e com vários autores, né, amigos, e se a gente fizer em Porto Alegre, né, um evento próprio lá, vocês vão? E pessoal, né, topou a Julia Moon, né, foi uma das primeiras a vir também, né, na Odisseia. Então, esse lance também da gente ter um primeiro trabalho, entrar em contato com os editores, entrar em contato com outros colegas de escrita, né, como um evento, né, como o Fantasticon, como a Odisseia, né, eles contribuem para a gente criar um circuito literário mais profissional, que é o que a gente vem construindo no Brasil ao longo aí de mais de uma década, né? Então, isso é bem interessante. Essas coisas que tu falou, né? Eu acabo me lembrando dessas pessoas, que elas são tão importantes também aí no meio, né? E o que tu achou da Odisseia, quando tu veio? Tu teve a oportunidade de vir uma vez, né? Que foi na última Odisseia, já que ano passado a gente não fez, porque, né, em função da pandemia, não vai ter esse ano, mas vai ter virtual, né? Então, sei como é que foi para ti vir aí, conversar com o pessoal. Foi incrível, assim, é do que eu mais sinto falta, por mais que a gente se encontre virtualmente, nós estejamos juntos por meio de várias lives, tal, do que eu mais sinto falta é disso, que eu experimento desde lá atrás, quando eu comecei, meados de 2013, né, que foi a publicação do
do ensaio sobre o medo na literatura, eu participava dos eventos, e hoje eu me cerquei de amigos na literatura, né? Amigos mesmo, assim, pessoas, você eu considero um deles, e muitas outras que eu vejo raramente, mas quando eu vejo eu quero aproveitar ao máximo. E a Odisseia foi isso, muita gente incrível, conteúdo incrível. A minha única crítica a mim mesmo foi que eu passei um dia lá, sabe? Foi Eu embora queria muito ter rápido, é passado, verdade. foi muito rápido. Eu cheguei de manhãzinha, peguei o voo de manhãzinha para Porto Alegre e voltei no fim da tarde, porque eu ia passar, enfim, todo o tempo, mas apareceu um evento no Sesc aqui, eu tive que ficar. Então, assim, Eu me lembro foi desse tão. evento, fui convidado para ir, tive que dizer que não, porque tinha a Odisseia. Exato, exato. Eu falei, bom, né, eu vou e vou dar um jeito de Odisseia. E a minha mesa, né, a minha conversa ali com o professor Alexander, com a Natália e com a Amanda, né, foi sensacional sobre Poe e Lovecraft. Aquele espaço é incrível. Então, assim, tudo foi uma vibração ali que a gente sente e é aquela coisa que faz valer ainda mais, né? A gente tem a paixão por aquilo que a gente faz, seja na escrita, na pesquisa, mas esses momentos de encontro, de trocas, eu acho que acrescentam ali muitas camadas a essa paixão, né? Quer dizer, fazem valer, dão muito mais sentido a isso que a gente, geralmente, esse trabalho mais solitário que nós temos. Então, cara, longuíssima vida, Odisseia. Espero que logo, pós-vacina, nós estejamos juntos de novo, porque aí eu quero ir Estaremos. sexta ou antes e ficar até, sabe, Tem aproveitar que tudo. ser, porque tu ainda não viu os bastidores depois, né, das Pois palestras, é, a gente continua conversando, né, batendo papo, falando sobre o sim, que a gente vai fazer de trabalho em seguida, então essa parte também é muito boa. E o evento, sim. como tu disse, né, nós escritores fazemos aquele trabalho muito solitário e tal, mas eu sempre vejo o evento como a nossa apresentação, nosso show de rock, é a minha hora, né, de falar sobre aquilo que eu estava ensaiando, né, com todo Mas mundo. eu acho que porque você encontra ali pessoas que você leu e pelas quais você foi lido, né? Porque boa parte do público da Odisseia, claro, nós temos leitores, leitoras e tal, mas boa parte é de autores também, ou leitores e leitoras que pretendem ser autores. Então vão te dar, geralmente quando você está trocando alguma ideia, né? Você vai receber opiniões ali que vão ser muito significativas para você, né? Porque são pessoas que estão dentro do teu, de certa forma, do seu escopo de produção, do fantástico, do horror, da ficção científica, com uma carga de leituras muito boa e que, né, então, assim, tem isso também, é o momento que você faz a sua performance e que você sente, né, a recepção da sua performance literária, tal, então, assim, é valiosíssimo, né, um momento valiosíssimo aí, claro, agora coroado pela premiação, que eu acho que faz todo sentido, né, as pessoas, vocês, né, que organizam a Odisseia, terem esse mecanismo de reconhecimento aí das boas obras do Fantástico Nacional, né? Então, enfim. Beleza, cara. E falando sobre obras agora, senhor, tu vai falar um pouquinho do Horror Adentro e Billy Negra. Não, Horror Adentro ainda não tem, Billy Negra já está aqui, eu já fiz uma leitura inicial dele, então não vale me dar spoiler, porque eu tenho que chegar no fim antes. Conta um pouquinho dos teus livros, então, para nós, Oscar. Fala aí Claro. dos personagens, temática. Sim, então, o Horror Adentro é uma coletânea de 13 contos, né, publicada em 2016. Acho que ali foi eu considero o passo mais maduro que eu dei dentro do meio literário, porque foi o momento em que eu já estava. Eu sou publicitário, né, trabalhei durante 12 anos em agência de publicidade, e aí quando eu ia publicar esse segundo livro, que é o Sexo Exorcista, eu fui demitido, né? Tipo, fui demitido da agência e resolvi não mais procurar emprego em agência de publicidade, porque eu não me via progredindo muito ali. Minha paixão meu lance era escrever, pesquisar e tal. Eu tinha feito a especialização, eu resolvi ir fazer o mestrado na PUC, aqui na Literatura e Crítica Literária aqui de São Paulo. Paralelamente a isso, eu mergulhei na escrita, porque a minha relação com a vida no geral, quando você se desautomatiza, né? Eu tinha uma vida muito automatizada, cara. Era apartamento, garagem, carro, garagem da agência, andar da agência, carro, sabe? E aí, quando eu saí disso, eu saí desse fluxo, vendi carro, comecei a andar de ônibus pela cidade, cara, minha relação com a cidade, minha relação com a vida mudou. E eu comecei a escrever com muito mais intensidade. Então, eu produzi
boa parte desses contos, editei, revi, né, revisei. Eu acho que foi um momento em que eu olhei e falei, cara, agora minha vida é isso, é pesquisar, fazer esse mestrado e escrever ficção. Então, para mim foi muito importante, foi uma coletânea que teve uma boa receptividade, ela foi publicada por meio de uma premiação, não foi uma premiação, mas foi uma seleção nacional que a editora Casuá, que é essa editora do Horror Adentro fez, né? Eles selecionaram ali algumas coletâneas, romances e tal, e publicaram, teve uma tiragem maior e tal. Então foi um momento em que, junto e eu explorava, aí nos contos, eu explorei diferentes temáticas, né? Eu vi que ali eu entendi que o horror, e aí a gente pode falar sobre o que é o horror, né? Pelo menos como eu entendo o horror, é, ali acho que eu percebi quantas estratégias, ou até um número quase que interminável de estratégias existem para você atingir ou tentar atingir o efeito do horror por meio de uma história literária, né? Porque eu experimentei com vários espaços, várias temáticas, vários focos narrativos, né? Quer dizer, então, poxa, deixa eu narrar do ponto de vista de uma menina de 12 anos, né? Então tem o conto Mamãe Não Está, que é a menina contando uma história ali dela e do irmãozinho dela, que um dia a mãe deles os esquece de buscá-los no colégio, lá onde eles estudavam, na escola. Ela escreve no diáriozinho dela tal, e a mãe chega e ela percebe que a mãe está diferente, tem alguma coisa estranha com a mãe. E aí a história vai se desenvolvendo, ela vai meio que contando ali. Então isso é um baita de um desafio, né? Você se impor isso. Como é que eu vou narrar do ponto de vista... Claro que hoje eu olho e falo, pô, tá, eu faria algumas coisas diferentes. Mas foi ali que eu percebi as potências do horror mesmo, sabe? Então, explorar uma história que na verdade, nem título tem, porque o título é um emoji, aquele sinal de igual com uma barra, né? Uma carinha meio... Uhum. É uma história contada por meio de uma conversa de WhatsApp, né? Então, assim, os diálogos por WhatsApp contam a história, que é um guarda noturno conversando com a namorada dele, contando que ele está vendo coisas estranhas numa casa. Então, assim, nesse momento eu acho que eu percebi essa variedade de potências do horror, e aí eu me senti seguro para escrever um romance. Aliás, foi uma dica do Silvio Alexandre, uma dica preciosíssima, eu sou eternamente grato ao Silvio por isso, que ele falou, olha, Oscar, você já publicou um ensaio, quer dizer, um estudo, você publicou 2 coletâneas, aí vai para uma narrativa mais extensa, vai para uma narrativa mais longa, que é isso que pode te ajudar a se estabelecer um pouco mais como autor. Foi uma dica que ele deu e eu me fiei a isso, né? Então eu tinha aquela insegurança, será que eu consigo? Será que eu não consigo escrever uma história mais longa? E depois do Horror Adentro, eu resolvi, né, colocar no papel essa história que estava na minha cabeça sobre uma pandemia de depressão, né? Quer dizer, uma pandemia de distúrbios psicológicos, uma epidemia que depois vira uma pandemia, de distúrbios psicológicos que são transmitidos meio que pelo olhar. Então, é uma coisa que acho que é muito, penso eu, né? E as pessoas que leem, tem muito de São Paulo nisso, né? São Paulo é a Paulicéia desvairada, né? Então, a gente pensa aí de Mário de Andrade e tal. Eu tenho desvario, né? A gente já contém um certo desvario a vida aqui. Então, eu quis colocar isso numa esfera mais, claro, ali dentro da minha percepção da cidade. E aí eu escrevi logo depois do Horror Adentro, eu comecei a escrever Billy Negra, que se passa em São Paulo, contada por um tradutor, né, um jovem tradutor, o Vex, e trata disso, assim, o mundo ao redor dele ruindo, acho que até, né, tem esse eco, essa reverberação com o tempo atual, mas o mundo ao redor ruindo e ele tentando sobreviver à loucura, né, que é algo que me assusta demais, cara, assim, Claro que eu tenho muito medo das entidades, né, dos antigos do Lovecraft, de todo o panteão de monstruosidades da literatura de horror, mas o que me assusta de fato é aquilo que eu desconheço dentro de mim mesmo, e aí acho que o grau máximo disso é a selvageria da loucura, né? Quer dizer, aquilo que eu não controlo dentro de mim mesmo. Então, foi um pouco por aí. Eu quis que a gente, cara, trabalhando horror, escrevendo horror, a gente tem que se mover muito, se comover muito com aquilo, né? A gente tem que ser impactado por aquilo, tem que sentir medo daquilo que a gente quer usar para causar medo nas pessoas. Então, foi mais ou menos por aí. Pô, legal pra caramba, cara. Eu fico escutando tu falando sobre isso, eu também escrevo horror, mas é interessante como cada autor pode pegar
caminhos diferentes, né? Eu trabalho com bastante uma atmosfera de horror, mas às vezes eu gosto de fazer, daqui a pouco, uma história que segue por um caminho já aventureiro, uma aventura. Já Sim, bota ali uma ficção científica, ela tem só um temperinho de horror, talvez um horror cósmico, né? Então vai sim. tendo uma outra pegada. Isso é legal como cada autor pode ir trabalhando assim os gêneros que gosta de conversar, né? Porque o horror a gente poderia pensar em, é o horror psicológico, mas a gente tem o horror cósmico, né? Ou a gente vai ter também um horror realista que não tem nada de sobrenatural para trabalhar, né? Então a gente tem muitos aspectos assim para trabalhar com o horror, né? Simplesmente o horror pode ser só um tempero, né? Que está ali numa história, né? Sim, sim. Numa Sim, uma situação pequena dentro da história, né? Também. sim, eu penso, e eu acho que eu estou num ponto muito privilegiado aí como pesquisador, e claro, como apaixonado por horror, como leitor, por conhecer trabalhos tão diferentes, tão expressivos aqui no Brasil, né? Claro, pensar no mundo é um universo, né? Mas aqui no Brasil, o seu trabalho, trabalhos como o do Márcio Benjamin, por exemplo, tem essa força da oralidade, né? Muito, é. Essa potência aí de uma história contada na fogueira ali na noite do sertão, enfim, os caminhos diferentes que a gente tem aí, né? E eu acho que disso emerge um cenário riquíssimo, porque o horror está aí, ele pode ser o destino final, ele pode ser uma tangência ali, né? Como você, acho que trabalha muito bem, às vezes você foca no horror mesmo. Mas eu A acho que gente é tem, isso. o horror pode ser individual, pode ser coletivo, né? São coisas diferentes para se trabalhar, né? E eu cheguei a acompanhar, né, uma live que tu fez com o professor Alexander, né, no Fantástico Cursos, em que tu acabou falando exatamente sobre esse trabalho da tua tese, né, Sim. que tu tá pesquisando, e aí fez um panorama, assim, né, pensou vários autores de regiões diferentes do Brasil, né, para falar das características, né, de cada obra, de cada autor. Então, eu, por exemplo, acho que esse trabalho vai ser muito, muito legal, assim, para outros estudos também, né, e para a gente ver a nossa literatura nacional de horror, né? Fico muito contente que tu esteja trabalhando com isso. Sim, eu acho que é um trabalho necessário, né? Eu sinto essa necessidade, eu gostaria de ter aquilo, a gente escreve o que a gente gostaria de ler e acho que pesquisa o que a gente gostaria de ver pesquisado, né? Então, claro que é injusto, porque aquilo que eu apresentei, aquele painel, sempre deixa alguém de fora, né? Sim, Acho que eu procurei deixar muito claro, até a minha tese não tem até porque isso caduca muito rápido, né? Na medida é em, verdade. assim que eu publicar a minha tese, aquilo vai envelhecer. Então, é um trabalho contínuo de atualização e tal. Uhum. Mas a minha ideia é, de certa forma, e aí com as escolhas, porque eu vou vou dar esse panorama, mas o objeto mesmo é eleger algumas obras ali para me deter e fazer uma análise literária aprofundada nelas. Uhum. Legal. É justamente apresentar alguns traços desse panorama aí que são tão ricos, tão vibrantes, né? Então, tem tanto valor literário. E acho que é importante também a gente mostrar isso para a academia, Com para as certeza. altas instituições acadêmicas, que geralmente torcem o nariz para isso, né? Quando a gente fala, você sabe muito bem, enfim. Mas nós que éramos apaixonados por isso lá atrás, crianças e jovens, agora estamos crescendo, chegando aí nos lugares, né, nos campos aí acadêmicos, e vamos tentar mudar um pouco isso. Não, é bem isso aí mesmo. Cara, eu ia te perguntar o que é literatura fantástica para ti, mas eu não sei se tu prefere falar o que é o horror para ti e talvez fazer aí pensar o horror dentro da literatura fantástica, não sei. Sim. Vê aí o que tu pensa sobre isso. Eu penso, claro, eu acho que eu penso que são gêneros ou modos de narrar, de ficção, que estão sempre muito vinculados, embora eu enxergue o horror. Bom, para mim o horror é o efeito estético, quer dizer, uma história de horror se define pelo efeito estético que ela causa ou busca causar nos leitores, nos espectadores. A gente pode falar de narrativas audiovisuais também. Mas claro que isso não basta para a gente compreender um campo de narrativas de horror, porque senão a gente teria que perguntar para todo mundo
que leu, que assistiu a um filme, uma série, que leu o livro, se você sentiu medo. Não sentiu medo, então não é de horror, não. Mas aí a gente olha para a construção, pensando na literatura, para a construção retórica daquilo, para a construção do texto, né? Para os elementos, para os temas, para a elaboração textual mesmo daquilo, né? E aí nós conseguimos obter indício de que aquele texto é um texto que busca causar o efeito de horror. Se não, se causou ou não, isso, né? Mas ele está estruturado como, né? Tem a intenção ali. Então, isso está muito vinculado à literatura fantástica, e o meu entendimento da literatura fantástica é o de Todorov, né? Embora ele tenha já sido questionado, mas é isso, eu acho que são narrativas que colocam em jogo o confronto, né? Colocam ali no plano da história o confronto entre o mundo que nós reconhecemos como nosso, ou regido por leis que nós entendemos como as nossas, né? Pela nossa lógica, e o confronto com aquilo que vem de outras leis, né? Que é o inexplicável, é o ilógico, é o absurdo. Então, assim, e aí eu penso muito como Davi Roas, o espanhol, né, pesquisador Davi Roas, mais contemporâneo, que também é todoroviano, mas ele vai muito por esse aspecto de uma reação a esse confronto dos leitores, está bastante vinculado ao medo, né? Então ele fala muito do fantástico e do horror, muito próximos, porque esse choque daquilo que nós não reconhecemos como nosso, né, esse choque causa o medo. Eu não vou, né, não vou nesse caminho, mas eu entendo as narrativas fantásticas como isso, assim, esse confronto entre o nosso natural, aquilo que é comum, é reconhecido, é cotidiano, e o sobrenatural, né, o sobrenatural, aquilo que está abaixo, acima da nossa explicação. E aí o horror, ele pode participar disso, ele pode ter um horror sobrenatural, né? Quer dizer, a gente tem um horror que trata disso, o horror que trabalha com esses elementos, mas o horror, eu acredito que ele possa estar fora do fantástico também. Né? O horror existe ali num território essencialmente realista, né? Uma coisa essencialmente humana. Então, o que mais a gente está vivendo hoje é um Brasil cheio de horrores, né? Brasil cheio de horror, exatamente. Tomara que isso vire matéria-prima. Acho que hoje é difícil a gente querer ler um retrato ficcional do Brasil, porque a gente já está vivendo isso na realidade. Mas quem sabe no futuro, com distanciamento, a gente com outros governos, outras situações, isso vire matéria-prima para. Mas talvez esse seja o grande recado da literatura, que a literatura ela trabalha com a metáfora, né? A literatura de horror, mas que às vezes aquilo que as pessoas não estão querendo encarar na realidade, estão negando, né? Negando pandemia, negando desmatamento da Amazônia, né? Morte de indígenas e tantas outras coisas. Às vezes a literatura ela acaba complementando, ou melhor, abrindo um espaço para que as pessoas realmente entendam o quanto isso é horrível. Né? E a partir da literatura poder fazer associação com o mundo real e dizer, não, cara, isto é um horror. Né? E a gente não está combatendo isso. Né? Como é que a gente não está fazendo nada para mudar essa situação? Né? Então a literatura ela acaba tendo um papel dentro do mundo real, né? E acho que a gente pode, né, trabalhar essas coisas já agora, sabe? Que talvez seja um instrumento para nós, né? Sim, a Mariana Enríquez, aquela grande autora argentina, um dos grandes nomes, talvez o maior nome da literatura sul-americana, ou mesmo latina de horror, porque ela se diz, né, uma autora de horror. Isso não é estamos pegando assim, colocando um rótulo que ela meio não assume. Não, ela fala que ela escreve horror. Eu entrevistei ela numa Flip, acho que de 2019, e ela fala sobre isso. O horror toca o real, a experiência real, como o realismo não faz, sabe? Como narrativas realistas ou do realismo não fazem. Isso é uma opinião dela e eu compartilho disso. Quer dizer, a gente pode, por meio ali da expressão do horror, desse mecanismo de horror, tocar pontos ali muito mais profundos do que uma narrativa que apresenta uma realidade horrorosa, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Por mais que você conte uma história de foro muito íntimo, né? Quer dizer, não, isso aqui diz respeito a esse personagem. Mas ali certamente contém, se for uma boa história, né? Uma história com camadas, uma história com densidade, ela vai repercutir
naquilo que nós estamos vivendo, né? E aí, se o futuro vai repercutir no futuro, nós não vamos saber, mas, enfim, o horror diz muito sobre o que a gente vive de uma forma, às vezes, tortuosa, sinuosa, mas Com diz. certeza. Meu amigo, a gente já está chegando aí ao final. Eu quero te perguntar mais uma coisa. E aí, o que está vindo de trabalhos, podem ser acadêmicos ou ficcionais, o que tu acha que vai ter pronto aí esse ano que tu pode revelar para nós? Poxa, tem. Bom, primeiro, antes de tudo, eu quero concluir minha tese, essa pesquisa, né, de que nós falamos, que tenho que concluir, na verdade, depositar, e depositar quer dizer entregar, e aí defender, né, no comecinho do ano que vem. Então, enfim, teremos esse estudo, e ele vai estar, o legal é que ele vai estar disponível, porque a USP, né, as universidades deixam eles disponíveis aí para quem quiser ler. É, cara, mas tem bastante coisa acontecendo, como eu falei, eu estou fazendo essa tradução, não posso falar do que, mas é uma tradução dentro da literatura de gênero, acho que vai ser legal, por uma editora grande. Tem uma coletânea de contos também que deve sair, espero que saia dentro em breve, enfim, ter essa possibilidade. E tem uma novela, quase um pouco maior que uma novela, também para sair, eu não posso anunciar ainda, mas que certamente vai sair no primeiro semestre, por uma editora aí muito bacana aqui de São Paulo. Vai ser um projeto muito bacana, esse projeto que vai enriquecer muito isso que a gente está falando, né? Esse cenário de literatura de horror e tal. O foda é isso, desculpa o palavrão, Não tem problema. mas eu não poder falar, mas enfim, tem coisa muito legal para acontecer Não, e mas é eu bom, convido. deixa no mistério, aí no vácuo, mas vai Sim, chegar. Isso é importante saber que sim. está vindo trabalho por aí, né? Sim, sim. Esses contos que estão saindo, né? O mais imediato agora é o conto da pata do macaco. Mas, e aí eu convido todo mundo que está assistindo a ler as colunas da Galileu. Todo mês tem coisa nova lá. A coluna do mês que vem eu já posso adiantar, de março. Vai ser muito legal, vai fazer uma relação com o folclore, o horror e o folclore, o imaginário folclórico brasileiro. Eu vou ter a Show. ajuda de um grande amigo, Beto Beltrão, lá do Recife Assombrado, que vai co-escrever comigo. Então é isso, assim, eu estou muito animado, apesar de tudo, apesar de todos os pesares, de todos os presidentes Não, a malditos, gente estou precisa bem ter animado. esperança, a gente precisa também, né, Sim, sobreviver e viver bem, né, com tudo que está sim, acontecendo e tentar melhorar o que está à nossa volta, né? exato. É isso aí. Imaginar, criar, enfim, acho que isso é um alento, né? Essa capacidade nossa de ir para um lugar imaginário, viver ali um tempo, a gente volta, de certa forma, revigorado. E se der para levar leitores e leitoras junto, melhor ainda. Pô, com certeza. Oscar, cara, muito obrigado, ótimo conversar contigo. Pessoal, Imagina, Duda. Eu que valeu. agradeço. Obrigado aí pelo convite. Parabéns pela Odisseia, pela premiação, por tudo. É uma iniciativa maravilhosa. Quem está assistindo, quando voltar ao evento presencial, Vai ter. deem um jeito de ir, que o espaço é maravilhoso, a companhia é maravilhosa, a troca de ideias é incrível. Então, parabéns pelo trabalho também, Duda, com a ficção, por tudo que você faz. Você é um cara, é uma referência. Pô, cara, Para nós muito que chegamos obrigado. depois, assim, eu falo, caramba, meu, Duda é um cara Muito obrigado, brother. referência. Pô, fico muito contente aí. Pessoal, valeu, valeu, Oscar. Até breve, meu amigo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.